Um ex-presidente tentou derrubar a democracia como era naquele país e foi responsabilizado. Outro presidente fez o mesmo aqui no nosso país e não foi responsabilizado. Ninguém foi preso no Capitólio naquele dia. Mas o oposto aconteceu no Brasil. Todos os meus amigos brasileiros nos lembrarão que este é um país que viu uma ditadura militar. A Suprema Corte do Brasil respeita o Estado de Direito e respeita o processo e, mais importante ainda, exige responsabilidade. E nos Estados Unidos isso simplesmente não importa. E é o nosso café. O café aumentou, Michael, mexendo com Bolsonaro. O preço do café subiu. Mas, Michael, você tem algo. Aqui você tem um exemplo. Vai em frente. Não, porque olha, no fim das contas... Ele não tem nada. Pessoal, olha só esse vídeo indignado dos estadunidenses na TV, falando impressionados sobre a prisão de Bolsonaro e ao mesmo tempo em que eles não colocam Trump na cadeia. Por que Bolsonaro vai preso e Trump segue livre? Essa é a pergunta que eles fazem. E vocês vão entender que é muito mais profundo. Isso que a gente vai ver hoje explica muito sobre os abismos morais. Vem comigo que vocês vão entender. A gente vai ver uma matéria da MSNBC dos Estados Unidos, indignadíssimos com Bolsonaro ter ido pra cadeia e Trump seguir livre e impune. Olha, pessoal, esse vídeo é uma verdadeira paulada. Sem enrolação, vamos direto pro assunto. Bora! Nesses últimos dias, o mundo ficou impressionado em assistir à prisão de Bolsonaro no Brasil. O mundo todo ficou, mas especialmente os estadunidenses. Por quê? Porque eles têm um paralelo muito direto de um criminoso que fez a mesma coisa, só que esse criminoso deles é presidente do país. Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe, é o primeiro presidente da história do país com tal sentença. Na mídia internacional, todos dizem claramente que esse é um momento histórico para o mundo. E muitos ainda lembram, impressionados, que o Brasil saiu há poucas décadas de uma ditadura militar. Enquanto isso, as televisões dos Estados Unidos exibiam quase incrédulas a indignação. Como pode um líder latino ser preso, enquanto Donald Trump, seu aliado ideológico e parceiro de populismo, nunca enfrentar o rigor da justiça, com uma intensidade minimamente parecida? A matéria que a gente vai assistir agora, pessoal, é da MSNBC, em que os apresentadores analisam de forma incisiva o impacto internacional da condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe, evidenciando a profunda indignação dos comentaristas estadunidenses diante da impunidade de Donald Trump pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro, fazendo exatamente a mesma coisa que Bolsonaro fez. O vídeo vai provocar reflexões sobre justiça, democracia e a diferença gritante entre como o Brasil e Estados Unidos lidam com líderes que atentam contra a ordem institucional e contra a democracia. Bom, sem delongas, pessoal, vamos assistir esse vídeo dublado em português para vocês não perderem nenhum detalhe. E depois de assistir esse vídeo, a gente vai entender melhor, eu vou analisar junto com vocês aqui, para a gente entender o quão profundo isso significa. Beleza? Vamos lá, vamos assistir o vídeo. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está enfrentando 27 anos de prisão por sua tentativa de reverter uma eleição. Bolsonaro foi condenado ontem pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil por conspirar contra a democracia e tentar um golpe após sua derrota nas eleições de 2022, criando um contraste marcante com os Estados Unidos, onde Donald Trump conseguiu escapar de quase toda a responsabilidade por fomentar a grande mentira e a insurreição de 6 de janeiro. Um novo artigo de opinião no New York Times deixa isso bem claro. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro fez o que o Senado dos Icauze e os tribunais federais tragicamente falharam em fazer: levar à justiça um ex-presidente que atacou a democracia. Todos os meus amigos brasileiros nos lembrarão que este é um país que viu uma ditadura militar na minha vida, e isso significa que os riscos para eles não eram teóricos, eram muito, muito reais. Eles eram altos. E veja, eu acho que uma condenação não é uma solução mágica aqui, certo? Isso não significa que a polarização que existe no Brasil acabou.
o ex-presidente Bolsonaro tem, na verdade, muito apoio para o seu tipo de política, por assim dizer, sua ideologia, especialmente no Brasil, particularmente entre evangélicos e pessoas mais conservadoras. É evidente que ele também tem apoio aqui nos Estados Unidos. Só quero destacar, isso é o que o secretário Rubio disse. Vou ler um trecho disso. Ele diz: as perseguições políticas pelo violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros do Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Injustamente. Tá bom. Vamos lá. Então, quero dizer, ele tem o apoio do que, em certo momento, foi uma das maiores democracias da história do mundo, líder do mundo livre, os Estados Unidos da América. Mas eu diria que isso foi realmente importante para o Brasil fazer. E o golpe que foi tentado, as pessoas precisam se lembrar, no dia 6 de janeiro, as pessoas que pegaram em armas contra o Capitólio para interromper a certificação dos votos foram para casa. Ninguém foi preso no Capitólio naquele dia. Mas o oposto aconteceu no Brasil. Eles literalmente colocaram as pessoas todas com enforca-gatos na calçada, mandando um recado. E agora, essa condenação manda outro recado. Bem, só quero ressaltar duas coisas que Simone disse, Michael. Por que estamos falando sobre essa história, além do fato de que o Brasil é uma grande potência global e o que acontece no Brasil é inerentemente importante? Também é importante quando você segura lado a lado o que aconteceu aqui nos Estados Unidos e os paralelismos com o que aconteceu em 6 de janeiro e as consequências de 6 de janeiro não podem ser negados, seja o que aconteceu no Poder Legislativo, seja o que aconteceu no Judiciário. Esta é uma escolha do seu próprio final, com um final muito diferente. Mas para reforçar o segundo ponto que a Simone fez, trata-se também do fato de que o presidente dos Estados Unidos não apenas criticou esses pedidos de responsabilização vindos do Brasil, mas também do fato de que ele e sua administração ativamente buscaram punir pessoas que responsabilizaram Bolsonaro. Além do que a Simone leu para você do secretário de Estado, ao fato de que esta administração impôs tarifas de 50% a todo o país do Brasil por causa de Bolsonaro. Está dentro do direito do presidente dos Estados Unidos criticar outros países, outros governos, mas retaliar contra eles é um outro nível. E é o nosso café. O café aumentou, Michael, mexendo com Bolsonaro. O preço do café subiu. Por quê? A gente não... Nenhuma razão real. Não, eu realmente não tenho nada de interessante para mostrar. Por quê? Mas, Michael, você tem algo. Aqui você tem um exemplo. Vai em frente. Não, porque olha, no fim das contas... Ele não tem nada. Convicção a mensagem é responsabilidade. A Suprema Corte do Brasil respeita o Estado de Direito e respeita o processo e, mais importante ainda, exige responsabilidade. E nos Estados Unidos isso simplesmente não importa. Eles realmente não ligam. E então, quando as pessoas olham para essa história e eles dizem, e daí? E isso nos diz muito sobre onde estamos geracionalmente aqui, porque os paralelos são muito claros. Quero dizer, quando você olha para o caminho, um ex-presidente tentou derrubar a democracia como era naquele país e foi responsabilizado. Outro presidente fez o mesmo aqui no nosso país e não foi responsabilizado. E teve muitas oportunidades, começando pelo Senado dos Estados, e todo mundo disse, hoje não. Então, quero dizer, eu não sei. Eu não consigo me empolgar com isso porque os americanos não estão empolgados com isso. Vocês entenderam, né, pessoal? O Brasil, aquele país subdesenvolvido, conseguiu colocar um criminoso na cadeia. E nós, magnânimos, a última bolacha do pacote Estados Unidos, não estamos nem aí e perguntamos, e daí? Entendeu? Um dos principais motivos dessa indignação, pessoal, é muito mais profundo do que simplesmente um paralelo direto. É muito mais profundo do que isso. Bom, como vocês já sabem, esse caso gerou reações inflamadas dos altos escalões dos Estados Unidos. O próprio Trump, em uma entrevista após o veredito,
classificou o julgamento como uma caça às bruxas. Bolsonaro é um homem bom. É terrível que isso possa acontecer. Disparou Trump em frente à Casa Branca. Enquanto Marco Rubio, secretário de Estado, ameaçava novas sanções contra juízes brasileiros. O governo brasileiro retrucou: não seremos intimidados, respondeu o Itamaraty. E a diplomacia brasileira ainda disse, né? Abre aspas, ataca a soberania brasileira e ignora provas contundentes. A imprensa internacional ressaltou o contraste gritante entre os destinos de Bolsonaro e Trump. Bolsonaro, embora ainda líder de massas, está agora sob vigilância policial, condenado à prisão e inelegível até 2060. Até alguém não aparecer com uma anistiazinha aí, né? Mas pulamos essa parte. Não é o assunto do vídeo de hoje. Já Trump, alvo de múltiplas investigações e acusações federais por incitação ao golpe e subversão eleitoral, segue eleito, influente e, ao menos até agora, acima de qualquer punição real. David J. Bayer, do Cato Institute, pontuou, abre aspas, o compromisso de Trump com o autoritarismo é profundo, mas a justiça dos Estados Unidos flerta com a impunidade quando convém ao poder. Fecha aspas. A perplexidade dos estadunidenses diante da justiça brasileira revela um abismo psicológico profundo, enraizado na soberba nacional e no mito da democracia imaculada dos Estados Unidos. O choque é coletivo. Se o Brasil, sempre rotulado como subdesenvolvido e caótico, consegue colocar um ex-presidente golpista e criminoso atrás das grades, por que a nação que se vende como a referência mundial em liberdade e justiça fracassa diante de seu próprio criminoso mor? O fato escancara uma crise de identidade. Soma-se o conformismo social dos Estados Unidos, viciado na crença da excepcionalidade, incapaz de encarar suas próprias corrupções e cúmplice de estruturas que perpetuam a impunidade de seus líderes, quando não articulam estratégias diplomáticas para protegê-los, como acontece agora em defesa de Bolsonaro. A prisão de Bolsonaro, pessoal, deveria ser um marco universal pela democracia. Mas o espetáculo transmitido para milhões mostra exatamente o oposto. Uma indignação seletiva, projetada por quem lucra com a impunidade de aliados. A hipocrisia é escancarada. Na era do populismo transnacional, Trump segue livre, inflando tarifas e ameaças diplomáticas, enquanto a justiça, quando enfim funciona, é xingada de caça às bruxas. Que lição resta? A democracia só existe porque o poder se dobra à lei, e não ao contrário. Enquanto Trump não senta no banco dos réus, qualquer condenação se torna um espelho quebrado. Reflete a face do cinismo, mas jamais reflete a justiça completa. E aí, pessoal, o que vocês acharam da indignação dos estadunidenses perante essa comparação, né? Essa comparação. Olha, esses seres inferiores latino-americanos, onde já se viu, seres latino-americanos fizeram justiça. E nós, nesta magnânima, nesta maravilha do universo chamada Estados Unidos, não colocamos um criminoso na cadeia. O que vocês acharam disso, pessoal? Comenta aqui embaixo. Relaxa, pessoal, manda ver que a hora é nossa. Pelo menos um momento de felicidade temos agora. Não sei até onde isso vai, mas por enquanto a gente tem que aproveitar, né? Comenta aqui embaixo, pessoal. É isso. Gostaram do vídeo? Lembra de dar o like pra furar a bolha. Fundamental. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ajuda a gente, pessoal. Pega esse vídeo, pessoal, e passe pra frente, espalha. Passe pra todo mundo que você conhece. Vamos fazer esse vídeo viajar, vamos fazer esse vídeo chegar a todo mundo, beleza? E, pessoal, a gente sempre sugere, né? Se vocês tiverem condições financeiras e
quiserem e puderem ajudar a gente tem duas formas. Uma delas é o sistema de Valeu, que você pode doar o valor que você quiser, qualquer valor ajuda, pode ter certeza disso. Inclusive, você pode usar o sistema de Valeu para fazer comentários e perguntas também, tá, pessoal? Aproveitem essa oportunidade. E temos também o sistema de membros, que por menos de um cafezinho por mês você recebe conteúdo extra, mas o mais importante é manter a gente funcionando aqui no YouTube, né? Manter o canal. Se vocês puderem, obviamente, se vocês não puderem ajudar a gente financeiramente, vai ser de uma enorme ajuda você compartilhar esse vídeo. Beleza? É isso, pessoal. Seguimos lutando. Não vamos baixar a guarda. Eu sempre falo isso. Não vamos baixar a guarda. Seguimos em frente. Valeu!